Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós imaginamos fazer algum trabalho e oferecer algum esclarecimento aos telespectadores e a cada um em particular que nos honra cada manhã, cada domingo, com a sua presença dentro deste programa aqui. Nós estamos já de diversas semanas estudando o livro dos Atos dos Apóstolos, quer páginas mais simples, quer páginas mais complicadas. É interessante saberem, nós estamos nos aproximando da Páscoa, que a partir do tempo pascal e durante todo o período até Pentecostes, 50 dias, será lido o livro dos Atos em todas as missas como primeira leitura. Da mesma maneira como João será lido sozinho todos os dias até a solenidade de Pentecostes. Primeira leitura Atos, segunda leitura João. E com isto nos preparamos até mesmo para seguir melhor a liturgia. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que nos acompanha dominicalmente aqui através da Rede Vida, pelo programa Páginas Difíceis da Bíblia. Padre, o senhor nos explicando isso soa certamente uma curiosidade boa no nosso telespectador. De quando em quando a Igreja tem sempre um critério na liturgia. Retoma de um livro bíblico, leituras, e vai oferecendo, como é o caso de Atos dos Apóstolos na Páscoa. O senhor poderia nos explicar, de modo muito simples, por que a Igreja faz isso? Qual é o critério que ela usa? Bom, falando dos Atos apenas, né? Não falando do ano inteiro e de outros livros. Sim. Falando dos Atos, é porque a Igreja tem a consciência de se ter iniciado com a paixão, morte e ressurreição de Jesus e com o dom do Espírito, que traz o ressuscitado para junto de nós. É com esta concepção e esta certeza que ela nos convida a ler e a meditar alguns textos que falam dos seus inícios, logo depois da Páscoa. É esta a resposta que se daria. Muito bem. Então, devemos continuar o nosso caminho de reflexão. E eu imagino que já tenho falado aqui, ou já falei, a respeito do apóstolo Paulo e sua permanência na igreja de Corinto, no sul da Grécia, no Peloponeso. Dessa Corinto de Paulo só nos restam ruínas. Eu já lá estive diversas vezes. Existe uma Corinto moderna, que não é, evidentemente, dos tempos de Paulo, e está ao lado dessa aí, em ruínas, em escavações. Paulo, nas suas viagens, parece que escolheu, não sei dizer se foi ele que escolheu, ou se foi a providência de Deus que o chamou, se viu forçado a permanecer em Corinto, na Europa, na Caia, na Grécia, durante 1 ano e meio. Naquela que nós chamamos, de maneira não muito feliz, terceira viagem missionária, o centro de atividades de Paulo foi Éfeso, uma região da atual Turquia. Éfeso o reteve por quase
3 anos. Éfeso tem uma história famosa. Lá Paulo esteve durante, repito, quase 3 anos. Para lá foi escrita uma carta no nome de Paulo, não do próprio punho, a famosa carta aos Efésios. Éfeso é lembrada no Apocalipse, porque também uma carta do centenário do Apocalipse diz respeito a Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve uma história bonita, começada com a permanência de Paulo lá durante o maior tempo da sua vida apostólica. Agora, aonde se encontra tudo isto? Tudo isto se encontra no capítulo 19 dos Atos dos Apóstolos. É interessante conhecer de perto porque há algumas perícopes neste capítulo que valeriam a pena ser conhecidas. Por favor, faça a leitura, mas eu vou fazendo pausas para explicação. Nós estamos no capítulo 19 e no versículo 1 do livro de Atos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de ter atravessado o Planalto, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: mas nem ouvimos dizer que haja um Espírito Santo. E ele: em que batismo fostes então batizados? Responderam: no batismo de João. Paulo então explicou: João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, a saber, em Jesus. Tendo ouvido isto, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Puseram-lhe então a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Esta é a primeira parte que nos chama a atenção. É interessante saber que João, o Batista, deixou discípulos até depois da sua morte e morreu degolado, sabemos, por Herodes Antipas. Esses discípulos de João estiveram atuantes até o final do século I. Já no século II, eles desapareceram de cena. E o mais interessante ainda é que se estes se converteram ao cristianismo com a pregação de Paulo, houve outros discípulos de João que não se converteram e que imaginavam que João, não Jesus, fosse a luz do mundo. Quem lê o prólogo de São João tem essa percepção. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João, o Batista. Ele veio para dar testemunho da luz. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a fim de que por meio dele todos crescem nela. Havia, é bom que se saiba, discípulos de João que não se converteram e até mesmo se opuseram ao cristianismo. O pecado deles, porém, se é que houve, foi um pecado bem menor do que os demais judeus que não creram em Jesus. Esses discípulos de João confundiram uma lâmpada com a luz do mundo.
E repito, esses que não receberam a fé cristã. No segundo século, eles desapareceram totalmente de cena. Padre, e Lucas, ou João, mas aqui Lucas, né? Nessa altura do campeonato, entre 80 e 90, ele já tinha um conceito tão formado acerca do batismo de João e acerca do batismo de Jesus? E inclusive claro, a diferença entre ambos? Tinha, evidente, o batismo entrou praticamente no nascedouro do cristianismo. Aqui nós estamos já há uns 50 anos, um cinquentenário após, já. Agora, como entrou e por que entrou, é uma questão obscura até hoje. Porque Jesus nunca batizou e nunca mandou em vida que ninguém fosse batizado. Simplesmente que crescem e se tornassem crianças para entrar no reino de Deus. A única condição. Se diz normalmente que foi a pedido do Cristo ressuscitado e em obediência a ele que se introduziu o rito externo do batismo para a entrada na comunidade cristã. Vamos fazer um intervalo e voltamos já. Então agora nós vamos tomar o versículo 8, ainda no mesmo capítulo, no 19. Paulo foi à sinagoga, onde durante 3 meses falou com intrepidez, discutindo e tentando persuadir sobre o reino de Deus. Alguns, porém, empedernidos e incrédulos, falavam mal do caminho diante da Assembleia. Caminho era o título do cristianismo, antes de ser cristianismo. Afastou-se então deles e tomou à parte os discípulos, com os quais entretinha-se diariamente na escola de tiranos. Isto prolongou-se pelo espaço de 2 anos, de sorte que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. E aí está um motivo sério, porque Paulo permaneceu tanto tempo em Éfeso, na atual Turquia, porque ali ele viu um campo verdadeiramente fecundo para o exercício do ministério e o testemunho de Jesus. Entretanto, pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres não comuns. Bastava, por exemplo, que sobre os enfermos se aplicassem lenços e aventais. Esta nota de Lucas talvez seja um tanto supersticiosa à primeira vista. Lencinhos tocados por Paulo, capazes de levar cura a alguém. Bom, de um lado, Lucas é contrário a todo tipo de superstição. Nos Atos, nós já vimos isto por ocasião da primeira viagem missionária e sendo os apóstolos molestados por um judeu que se insinuava como poder de Deus. Elimas era o seu nome, ou Simão Mago, acredito que os dois, um com Felipe e outro com Paulo. Agora, que dizer desses lencinhos tocados por Paulo? Nós também, de certa maneira, temos isto no cristianismo. Nós não temos o uso das relíquias. Nós não usamos relíquias. O cristianismo não é uma religião teórica, é uma religião prática. Não vou dizer que o culto das relíquias seja o mais importante no cristianismo, mas por aí se pode notar que nós, humanos, aqui na Terra, mesmo tendo uma fé sobrenatural,
de quando em quando, temos necessidade de apalpar com os dedos ou então com os olhos apenas alguma coisa. Repito, para não transformar a fé numa simples teoria divorciada completamente da praxis. Nós não temos pessoas que passam a mão em imagens? Uhum. Temos. E vou condenar essas pessoas? Não, não vou. Vou dizer que é o mais importante? Também não. Agora, depende dos pregadores e dos pastores ir orientando essas pessoas para que, ao lado de lencinhos, de terços, de água benta ou de mão nas imagens, busquem o essencial e o que deve estar em primeiro lugar. Mas olhando aqui a narrativa, padre, a gente também não poderia supor que Lucas tentou dar um olhar apologético à fé cristã que nascia? Eu nunca acredito que Lucas tenha inventado isso. Eu acredito que isto tenha chegado a Lucas, como as outras notícias dos Atos. Agora, talvez pudesse dizer que Lucas fosse um tanto ingênuo. Mas, depois de tudo, o que eu acabo de falar. Muito bem. O versículo 13. Então, alguns dos exorcistas judeus ambulantes começaram a pronunciar, eles também, o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus e diziam: eu vos conjuro por Jesus, a quem Paulo proclama. Quem fazia isto eram os 7 filhos de certo Seva, sumo sacerdote judeu. Mas o espírito mau replicou-lhes: Jesus eu o conheço, e Paulo sei quem é. Vós, porém, quem sois? E, investindo contra eles, o homem no qual estava o espírito mau dominou a uns e outros, e de tal modo os maltratou, que, desnudos e feridos, tiveram de fugir daquela casa. Bem, aqui está o que eu chamaria, no bom sentido do termo, uma anedota. Isto é, um conto popular. Que esse pai, Sévras, fosse um sumo sacerdote, de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Aqui nós temos um conto popular. E podem estar certos que contos populares surgiam bastante numerosos das atividades não só de Paulo, como dos outros pregadores cristãos também. Conto popular. Lucas tentou escrever como o recebeu. Padre, mas num dado momento dos evangelhos, os discípulos de Jesus tentam expulsar um espírito mau de um alguém e eles não conseguem. E Jesus, naquela ocasião, fala para eles: há espíritos que só são expulsos com jejum e oração. Não seria o caso de relacionar aqui? Não acredito que isso aí tenha provindo diretamente, digo diretamente, de Cristo. Fazia, no caso dos evangelhos. No caso dos evangelhos. Era importante fazer uma seguinte constatação: nem todos os exorcismos eram eficazes. Por parte da igreja, por parte dos pastores, nem todos eram eficazes. Havia exorcismos que terminavam sem eficácia alguma. E, naturalmente, isto provocou o surgimento de um texto que foi levado até Jesus. A meu ver, foi isto que aconteceu. Agora, com isto, eu não quero dizer que Jesus não expulsava demônios.
Com isto eu quero simplesmente dizer que nem tudo pode ser diretamente atribuído a ele. A igreja deve ter feito essa experiência, como fez outras experiências também. Jesus disse no imperativo: pedi e recebereis. Sim. A igreja percebeu desde cedo que às vezes pedia e não recebia. Então vem João acrescentar alguma coisa que Jesus não disse pessoalmente: se pedirmos de acordo com a sua vontade. Certo? Sim. Bem, aí está, a meu ver, um conto popular a respeito de um fato que deve ter acontecido. Isto é, exorcismos que muitas vezes fracassavam. Como explicar que alguns fracassaram? Bem, aí vem a resposta. Há uma espécie de demônios que só com a oração e o jejum se vão. Está clara? Sim, sim. A informação e a explicação? Sim, muito bem. Aqui o versículo 17. O fato chegou ao conhecimento de todos os judeus e gregos que moram em Éfeso. A todos sobreveio o temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que haviam abraçado a fé começaram a confessar e a declarar suas práticas, e grande número dos que haviam exercido a magia traziam seus livros e os queimavam à vista de todos. Calculando-se o seu apreço, acharam que seu valor chegava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e se firmava poderosamente. Mas agora vem em um caso, um conto, que a meu ver é histórico, real, pelo menos na sua substância, e que nós, infelizmente, vamos ter que deixar para o outro programa, o próximo programa, porque o nosso tempo de televisão está já encerrado. Espero que tenham feito uma boa colheita do que aqui foi dito, espero que tenham aproveitado, espero que estejam aproveitando, colocando-me eu, mais uma vez, a serviço de todos e a serviço de cada um, porque esta é a função do padre, seja ele pregador, seja ele professor. Eu sou as duas coisas. Muito obrigado e até a semana que vem. A você que nos acompanha semanalmente, o nosso muito obrigado. Fique com Deus e tenha uma boa semana.